João capítulo 13, versículo 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que Deus nos abençoe com a porção ali da sua santa palavra. Amém. Irmãos, a primeira parte dessa mensagem que eu quero iniciar hoje e concluiremos na próxima semana, tem como tema o seguinte: cuidando dos seus e preparando-os para a sua partida, ou seja, a partida do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidando dos seus e preparando para a sua partida, ou seja, a partida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós vamos ver que aqui Jesus começa a discursar do capítulo 13 de João até o capítulo 17. João vai mostrar pelo menos alguns discursos que Jesus vai dar para os seus discípulos, preparando os seus discípulos para a sua partida. Por que isso? Jesus faz isso para que os seus discípulos tivessem condição de enfrentar a sua morte, ou seja, a morte de Jesus Cristo, mostrando assim Jesus Cristo que ele estava se dedicando neste momento aqui para prepará-los para tal acontecimento. Jesus Cristo aqui, quando começa aqui em João 13, ele estava prestes para ser preso. Por isso que João diz aqui: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus estava prestes a ser preso, e aqui ele começa a discursar do capítulo 13 até o capítulo 17. Por que Jesus faz isso? Porque os seus discípulos, eles ficariam privados da sua presença. Ele seria preso, seria crucificado, ele ressurgiu, como nós vimos, iria ressurgir, mas também depois ele iria subir aos céus. Então, Jesus proferiu estes discursos como demonstração do seu amor e cuidado que ele tem para com os seus discípulos. Jesus continua a preparar os seus discípulos para a sua partida. E Jesus vai destacar algumas verdades importantes para os seus discípulos, preparando-os assim para a sua partida. Por isso, Jesus vai nos mostrar algumas verdades, assim como ele também mostrou para os seus discípulos, porque ele haveria de partir. Aí você pode estar perguntando: mas nós já sabemos que Jesus já foi. Para quê? O que interessa a cada um de nós? Isso também, amados, nós vamos ver nesses discursos aqui de Jesus, que nós, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, ele continua nos amando e continuará nos amando até o fim da nossa jornada aqui na terra. E essas verdades aqui, que vamos destacar hoje, principalmente no capítulo 13 apenas de João. Depois, na próxima semana, nós vamos ver o discurso e algumas verdades no capítulo 14, no 15, no 16 e no 17 que João escreveu.
Mas hoje nós vamos nos deter apenas aqui no capítulo 13, onde Jesus destaca algumas verdades importantes para os seus discípulos da sua época e também que é de suma importância também para nós como discípulos em nossa época. Porque Jesus aqui estava se despedindo, mas nós também devemos estar absorvendo essas verdades, porque agora Jesus ele voltará para nos levar de uma vez por todas para si. Então, amados, a primeira verdade que eu quero destacar aqui nesse texto, como Jesus assim falou para os seus discípulos, se chama um exemplo que nós devemos seguir. Versículo 12. Veja o que é que diz aí do capítulo 13. Depois nós vamos voltar ao texto. Deixem aberto aí em João 13. Que diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Então, aqui no seu discurso de despedida, a primeira coisa que Jesus mostra, ensina e destaca essa grande verdade para aqueles discípulos e também que serve para as nossas vidas, é um exemplo a ser seguido. O exemplo da humildade. Como nós lemos aí, amados, Jesus aqui, durante a ceia e de forma inesperadamente, Jesus toma uma atitude que causa constrangimento nos seus discípulos. Ele pega uma bacia, ele pega uma toalha e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Mas isso era uma tarefa para escravos. Por isso Pedro questiona a atitude de Jesus. Vamos ler agora, a partir do versículo 2. Veja o que é que diz. Capítulo 13, versículo 2. Veja só. Durante a ceia, tendo já, preste atenção, o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos, a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Veja o que é que Pedro vai dizer. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpo,
mas limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amados irmãos, Jesus aqui, de forma inesperada, ele toma uma atitude que causa constrangimento nos seus discípulos. Começa a lavar os pés dos seus discípulos, que era uma tarefa para escravos. Por isso que Pedro aqui, no versículo 6, diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Porque Pedro sabia que aquela tarefa era para escravos. E qual o objetivo aqui, amados, de Jesus estar preparando os seus discípulos, mostrando que nós devemos tomar esse exemplo de Jesus, e esse exemplo deve ser seguido em nossas vidas? Qual o objetivo de Jesus com isso? Quando chega no versículo 12, como nós lemos, depois de ter-lhe lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que eu vos fiz? Será que vocês estão compreendendo por que eu fiz isso? Amados irmãos, podemos destacar aqui pelo menos 3 objetivos por que Jesus fez isso. Primeiro, mostrar que, se ele se humilhou e serviu por amor, muito mais nós devemos fazer da mesma forma. Nós devemos ser servos humildes, servirmos a Cristo e ao próximo por amor. Nós devemos aplicar isso para as nossas vidas, pegando esse exemplo de Jesus. Mas Jesus vai mostrar também o segundo objetivo com que Jesus fez isso. Mostra que são bem-aventurados ou felizes os que servem ao seu semelhante da forma que Jesus os serviu. Versículo 17 diz isso, né? Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não é só saber, temos que servir, sermos dedicados a Jesus Cristo e ao nosso próximo por amor, como Jesus fez. E vocês são mais que bem-aventurados, vocês são mais que felizes, porque vocês estão fazendo ou irão fazer isso. Aprendam esse exemplo que eu estou vos dando. Irmãos, que humildade a de Jesus. E letra C, ou melhor, o terceiro objetivo, que eu coloquei a letra C aqui, né, como terceiro objetivo. Esta expressão bem-aventurados está ligado a uma felicidade plena, que só pode ter aquele que um dia já teve um encontro pessoal com Jesus, um encontro transformador e verdadeiro com Jesus Cristo. Amados irmãos, será que nós, ou a igreja do Senhor Jesus Cristo, tem entendido isso nos nossos dias? Servir com humildade. Porque é uma coisa nos nossos dias, amados irmãos, que muitas das vezes ninguém quer fazer. As coisas mais simples, talvez, muitos façam. Mas haverá coisas que nós devemos o quê? Nos esforçarmos, estarmos clamando a graça de Deus sobre as nossas vidas, para que, humildemente,
possamos servir a todos. Irmãos, que nós possamos aplicar para as nossas vidas, individualmente, este grande exemplo a ser seguido. Porque às vezes nós ficamos esperando que os outros façam, mas se Jesus está pedindo para que eu faça, eu tenho que começar a fazer. Eu não tenho que estar esperando se meu irmão, se minha irmã vai fazer ou não, mas aquilo que Jesus confia em nossas mãos e quer que nós venhamos ajudar a fazer, a servir, seja quem for, principalmente a Jesus, eu devo ter disponibilidade para fazer isto. Por isso que Paulo diz, amados irmãos, lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nós devemos ter o quê? O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, sendo o próprio Deus, e se esvaziou a si mesmo, tornando-se homem e sendo reconhecido em figura de servo. Amados irmãos, eu vou lhes dizer uma coisa, isto é que é amor. Como lá em João 17, nós vamos ver mais adiante, ele ora ao Pai, ó Pai, glorifica o teu Filho, com a glória que eu tive antes de ti. A oração sacerdotal. Jesus estava com toda a glória lá com o Pai. Podemos dizer, no conselho eterno da Trindade Santa, Jesus foi aquele que veio se fazer homem para pagar o preço como um sacrifício santo e agradável a Deus, para morrer em nosso lugar, para que nós, pela fé, fôssemos aceitos a Deus por intermédio dele. Por isso, amados, tudo que vier a nossas mãos, devemos fazer como que estamos fazendo para Cristo, servir com amor. Paulo diz isso lá na carta dele aos Efésios, diz lá em Colossenses também, que quando nós servimos a Deus e ao nosso próximo, nós estamos servindo a Jesus. Então fica aqui, amados, essa primeira verdade importante que Jesus ensinou para os seus discípulos, preparando-os para a sua partida. E que nós também apliquemos esta verdade tão importante para as nossas vidas, pois agora nós estamos o quê? Esperando Ele vir nos buscar. Então, aprendamos esse exemplo aqui a ser seguido, o exemplo da humildade, do serviço para com Deus e para com o próximo, com o nosso próximo. Mas também, amados, Jesus vai ensinar outra verdade importante aqui no capítulo 13 de João, que está aí no versículo 21. Veja o que é que diz. Capítulo 13 de João, versículo 21, que diz: ditas estas coisas, que coisas? Jesus mostra o exemplo que os discípulos deviam seguir. Dito estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. O que é que Jesus quer que nós aprendamos aqui? É que nós, amados, assim como Jesus Cristo, nós devemos nos submetermos à vontade do Pai que está nos céus. Jesus dá um exemplo de humildade, e quando ele acaba de falar estas palavras de João aqui, o apóstolo do amor, dito estas coisas,
angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E o que é isso, amados? Jesus tinha consciência já da traição. Mas ele aqui, quando diz essas palavras, ele estava se submetendo à vontade de Deus. Após ensinar humildade aos discípulos, Jesus ficou profundamente angustiado, porque ele tinha consciência que dentre um daqueles discípulos ia trair ao próprio Jesus Cristo. E ele começou a sentir todo o peso, toda a agonia dos sofrimentos que enfrentaria. Estava disposto a tudo enfrentar para cumprir a vontade do Pai. Jesus sabia que o seu ministério incluiria a sua própria morte. No entanto, ele vai adiante sem hesitar. Irmãos, a segunda lição aqui que Jesus deu para os seus discípulos é que de forma alguma nós podemos hesitar naquilo que Deus tem proposto para a minha vida e para a sua vida. Jesus tinha plena consciência que ele tinha uma missão a cumprir aqui na terra. E Jesus aqui ensina aos seus discípulos que nada pode fazer com que venhamos esmorecer na nossa caminhada terrena que teremos aqui na terra. Mesmo se for traição, continue submisso ao Pai, continue firme nos passos de Jesus, siga o seu exemplo, porque se Cristo foi traído, espere também traição na sua vida. Nós não podemos esmorecer. Temos que aplicar esse exemplo de Jesus para as nossas vidas, pois Ele está preparando os seus discípulos para a sua partida. E nós, Jesus está nos preparando agora, no presente, para quando Ele vier, nós ouvirmos da boca do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, pois te colocarei sobre muitos. Irmãos, apliquemos esta verdade para as nossas vidas. Seja o que for, seja traição, seja qualquer outra coisa que venha tentar abalar a nossa fé. E você, eu, podemos até ficar angustiados, até querer desistir, até ponto de ficarmos agonizando, porque nós não somos melhores do que Jesus Cristo. Jesus Cristo sentiu isso na pele. Angustiou-se Jesus em espírito. Então, se acontecer isso comigo ou com você, se você ficar angustiado, deprimido, pensando em desistir, não desista, submeta-se à vontade do Pai, continue firme, servindo ao Senhor Jesus Cristo, servindo a Ele com amor, servindo ao próximo com amor, até, se possível, até os nossos inimigos. Foi essa segunda verdade importante que Jesus ensinou para os seus discípulos, preparando para a sua partida. Por isso que Jesus disse lá, capítulo 13, versículo 1, né, que ele estava partindo, sabia que estava chegando a hora de ir para o Pai, mas ele amou aqueles discípulos até o fim, e ele vai
amar a cada um de nós até o fim da nossa jornada, porque Ele sempre estará conosco até a consumação dos séculos. Se morrermos antes da sua vinda, fazei como o apóstolo Paulo. É melhor deixar esse tabernáculo terrestre e estar para sempre com o Senhor. Amados, é profundo aqui. Jesus, Ele ensina essa segunda verdade. Nós devemos seguir o exemplo da humildade que foi ensinado por Jesus. Nós devemos submeter à vontade do Pai sobre as nossas vidas, como Jesus submeteu, mesmo sendo traído por aquele que Ele escolhera para ser um dos seus apóstolos. Mas também há um terceiro ensinamento, outra verdade que Jesus ensinou para os discípulos, que serve também para as nossas vidas. Está aí no versículo 34 de João 13, versículo 34 ao 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Preste atenção agora. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus vai mostrar aqui que a credencial do discípulo dele se chama amor. A credencial do discípulo de Jesus se chama amor. Jesus deixa para os seus discípulos aqui um mandamento. O mandamento de amar. Que tipo de amor marca um verdadeiro discípulo de Jesus? Jesus aqui é bem claro. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Nós sabemos que primeiramente Jesus amava ao Pai. Esse é um dos primeiros mandamentos. Porque, amados, é impossível alguém dizer que ama ao próximo sem primeiro amar a Deus. Só teremos condições de amar o nosso próximo se amarmos a Deus de todo o nosso ser, de toda a nossa alma, que é fruto de uma vida transformada, de um coração convertido, de um nascido de Deus. Este sim vai amar a Deus com todo o seu ser, com toda a sua alma. E assim vai ficar evidenciado o amor de Deus em sua vida e ele vai amar, conseguir, melhor dizendo, amar ao seu próximo. E isso aqui que Jesus, amados, está ensinando aos discípulos, estabelece um padrão extremamente elevado para os seus discípulos e também para nós. O amor de Jesus é altruísta, se dedica ao próximo, é sacrificial, é indiscriminado, é um amor compreensivo e é um amor perdoador. Por isso que Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos que esse padrão que ele está estabelecendo é um padrão extremamente elevado, que eles devem amar com o mesmo amor que Jesus amou a eles e continuaria amando. Um amor altruísta que se sacrifica, um amor sacrificial, um amor indiscriminado
sem discriminação, é para amar a todos indistintamente. É um amor também compreensivo. E é um amor perdoador. Uma coisa, amados, a menos que nosso amor seja assim, nós não temos cumprido o novo mandamento de amar que Jesus nos deu como os seus discípulos. Um amor altruísta, sacrificial, indiscriminado, compreensivo e perdoador. Por que compreensivo? Porque se um irmão pecar contra mim, eu tenho que compreender também que ele é igual a mim e eu sou igual a ele. Eu sou falho igual ao meu irmão. E se nós não fizermos isto, amados, se nós não formos com esse amor sacrificial, fazer um sacrifício espiritual, não for um amor compreensivo, não for um amor indiscriminado e não for um amor perdoador, a Bíblia diz que até as nossas ofertas Deus não as aceita. Eu posso ser o maior dizimista, eu posso ser o melhor ofertante. Se eu não agir dessa forma, eu não estou cumprindo o amor que Deus me ensinou na sua palavra. Você quer ver isso? Pelo menos uma das coisas que impede, se nós não amarmos, Deus não aceita nem as nossas ofertas. Abram comigo aí Mateus, não desmarque aí, João 13. Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 23 e o 24. Mateus 5, 23 e o 24, que diz assim. Eu vou ler do 21. Que Jesus era muito, como dizer, hoje as pessoas não usam mais as palavras. Jesus era muito radical. Tinha raízes profundas de Deus. Quando as pessoas não entendem o que é ser radical é nós termos raízes do cristianismo. E todo cristão deve ser radical nesse sentido. Minhas raízes estão firmadas nos ensinos de Jesus Cristo. Veja o que é que Jesus diz. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal, e que lhe chamar tolo estará sujeito a quem? Que homem radical! Se eu chamar alguém de tolo, louco, Jesus está dizendo, não sou eu. Você estará sujeito ao fogo do inferno. E o versículo 23, o que eu falei está aí. Ó. Se, pois, ao trazer ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, preste atenção, amados, isso é profundo. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Por que Jesus faz isso, hein, irmãos? Ele usa logo a oferta aqui. Porque muitos podem se vangloriar. Eu dou uma oferta boa, eu dou um dízimo bom.
Mas Jesus é quem está dizendo: se você, quando estiver depositando seu dízimo, sua oferta na igreja, e você se lembrar, se você tem alguma coisa contra quem quer que seja, primeiro, nem bote a oferta. Vá primeiro se reconciliar para que a oferta seja aceita por Deus. Porque se você continuar ofertando, dizimando desta forma, sabe o que é que vai acontecer? Sua oferta vai ser vã. É fogo estranho diante do altar de Deus. E conselho bom Jesus deu para os seus discípulos, não foi? Vocês têm que amar como eu vos amei. Eu não estou perdoando vocês, eu não estou sendo compreensivo com vocês, eu não estou sendo altruísta com vocês. Eu estou discriminando vocês? Não, não estou. Não discrimine ninguém. Mas amem como eu vos amei. Esta é a credencial de vocês, que vocês têm que ter na vida de vocês daqui para frente, parafraseando o que Jesus está dizendo. E esta é a credencial do verdadeiro discípulo de Jesus: amor. Irmãos, se a igreja verdadeiramente, quando eu falo igreja, eu estou falando a igreja que está espalhada sobre toda a face da terra. Se a igreja subsistisse, e nós também estamos incluídos, se a igreja subsistisse nessa forma de amor, nós impressionaríamos o mundo completamente. Mas, amados, verdade é, infelizmente, nós podemos ver que não é assim. E a igreja está agindo. Na igreja existem facções, na igreja existem divisões, na igreja existem difamações. Há pessoas na igreja que revidam um contra o outro, falam demais contra o outro, criticam demais um dos outros. E as pessoas do mundo olham para a igreja e não veem o amor que Cristo pede que nós desenvolvamos em nossas vidas. E não precisa ir muito longe não, irmãos. Você só pode ir nas redes sociais. Pessoas denominadas cristãs falando mal uma das outras. Isso é uma tristeza. E acham que estão fazendo coisas demais. Querendo dar um jeito naquilo que eles não podem consertar. Que só Cristo é que pode consertar. Jesus apenas diz que nós devemos amar, falar em amor, viver o amor. E o resto deixa com Ele. E a Bíblia diz: agindo eu, quem impedirá? Façam, usem as minhas credenciais, como eu usei com vocês, a credencial do amor. O amor demonstrado por um irmão é, por assim dizer, o amor do próprio Cristo. O amor é por isso que é a credencial do discípulo de Cristo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Olha só, amados, se tiverdes amor uns aos outros. Isto é uma profunda lição, amados, uma profunda verdade. A começar por mim, que estou falando aqui para os irmãos. Grande responsabilidade eu estou tendo em falar isso para os irmãos.
Porque se eu não demonstrar isso na minha vida, eu vou ser chamado de hipócrita. Mas Jesus ensinou. E as palavras de Jesus não voltam atrás. E eu estava preparando essa mensagem e pedindo a Deus que Deus me dê cada vez mais discernimento na sua palavra para amar como Ele amou todos os seus discípulos, amando até o fim. Isso temos que, amados, colocar lá no profundo da nossa alma e clamarmos a Deus graça sobre a minha e a sua vida. Terceira verdade que Jesus ensinou para os discípulos, ele mostra que a credencial dos seus discípulos se chama amor. E em quarto e último lugar, a quarta verdade que Jesus ensinou para os seus discípulos antes da sua partida, está aí no versículo 36 ao 38, que diz assim: perguntou-lhe Simão Pedro. Pedro era falastrão, não era? Senhor, para onde vais? Curioso, né? Jesus respondeu, ou melhor, respondeu Jesus: para onde vou? Não me podeis seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Quarta e última verdade, ensinamento para a minha vida e para a sua e para os discípulos de Jesus antes da sua partida. Cuidado com a autossuficiência. Cuidado com a autossuficiência. O confiante Pedro aqui foi avisado por Jesus. Você quer ver uma verdade? Abram comigo aí Mateus 16, que Mateus narra de uma forma diferente. Mateus 16. Mateus 16. Deixa eu me ver aqui, viu? ao 23, e depois Mateus 26, ao 35. Primeiro vamos ler Mateus 16, 21 a 23, que diz assim: 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. Olha Pedro. E Pedro, chamando à parte, chama Jesus assim e diz, olha, começou a o quê? Reprová-lo. Que ousado Pedro, né? Dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda-te, Satanás,
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Agora abram comigo aí Mateus 26. Mateus 26, versículo 31 ao 35. Mateus 26, 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: esta noite, olha só, todos vós escandalizareis comigo, porque já estava o quê? Escrito, está lá em Zacarias: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro novamente, olha só: ainda que venha a ser pedra de tropeço para todos, olha só, nunca serás para mim. Olha, Senhor, sabe o que Pedro está dizendo aqui? Olha, o Senhor está dizendo isso, o Senhor vai ser pedra de tropeço para os 11, viu? Mas para mim não. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro, replicou, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o quê? Por quê? Já estava escrito. E Jesus diz: tenham cuidado na autossuficiência para vocês não agirem como Pedro. Irmãos, Jesus avisa aos seus discípulos que eles seriam dispersos, citando as Escrituras lá de Zacarias, capítulo 13, versículo 7. A resposta de Pedro a essa afirmação de Jesus foi: ainda que sejas tropeços para todos, nunca, olha só, o será para mim. Aí você pode perguntar: Pedro estava sendo sincero ali ou não? Creio que estava. Pedro tinha a disposição sincera de morrer por Jesus, se necessário. Mas era uma disposição calcada no poder humano, extremamente arrogante, por contrariar ao próprio Cristo e à própria Escritura, porque Jesus disse: está escrito, ferirei o pastor e todas as ovelhas ficarão dispersas. Pedro disse: não, tudinho vai ficar dispersa, mas eu não vou não. Eu não vou me escandalizar. Amados irmãos, devemos ter cuidado com a autossuficiência. Quantas vezes eu e você já falamos perante Deus: eu nunca vou fazer isso. E quantas vezes, amados, nós quebramos votos que fazemos a Deus. Vou dar um exemplo bem claro. Você quer um? Quando chega o final do ano, na virada do ano, as pessoas dizem: vou renovar meus votos. Esse ano, olha, eu vou trabalhar mais na obra do Senhor, eu vou orar mais, eu vou evangelizar mais. Quando chega, passa 3 meses, 4 meses, já está tudo dormindo. Autossuficiência, quando é calcada do próprio homem. Orgulho, eu.
O que é que Tiago diz, irmãos? Os irmãos estão lembrados? Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Eu pergunto a você, tudo que você planeja na sua vida durante o ano, você faz pelo pé, completo, assim dizer, eu não falhei? Mas quando você diz, se Deus quiser, faremos isto ou aquilo, não vou faltar mais um culto de oração, não vou faltar mais um culto de doutrina, não vou faltar mais um domingo. Aí você falta. Mas você diz, se Deus quiser, eu vou ser um crente melhor este ano para a glória de Deus. Aí é diferente, se Deus quiser. Porque o que está diante de nós, amados, nós não conhecemos. Há muitas lutas a serem travadas, há muitas tempestades que vamos enfrentar, há muitas coisas que nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor. Quantas coisas, amados, nós estamos vivenciando no nosso cotidiano e de repente, sem nós esperarmos, sem nós planejarmos, acontece de uma forma que a nossa vida é totalmente o quê? Passa a ser tudo contrário, como começou o início do ano. Eu estou mentindo, irmãos? Quantas coisas mudam? Porque Deus muda, porque sabe o que é melhor para mim e para você. Pode ser até uma situação que nós não esperamos, desagradável, que venha nos trazer dificuldades. Mas Jesus disse, como disse a Pedro, olha, o que eu faço agora, Pedro? Você não está sabendo agora, você só vai entender depois. Isso é que é o amor de Jesus Cristo por nós. Porque, amados, ai de nós, se nós trilhássemos os nossos próprios caminhos e andássemos nele, nós estaríamos já no inferno. Mas Ele é o nosso guia, Ele é o nosso pastor, Ele vai adiante de nós. Por isso que tudo que fizermos a Deus tem que ser colocado primeiramente diante dEle. Se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. E Jesus está dizendo aqui para os seus, dizendo, cuidado com a autossuficiência humana. Porque os planos de vocês podem ser frustrados. Mas os meus planos não serão frustrados, porque os meus pensamentos, os meus caminhos são mais elevados do que os vossos. Eu sei o que penso a respeito de vós, para dar o melhor a vocês. E muitas vezes o melhor de Deus para as nossas vidas, amados, não vai agradar muito a nós. Mas temos que encarar, temos que submeter à vontade de Deus. Pedro aqui contrariou a palavra de Deus, a palavra revelada, a palavra escrita, já estava escrito lá em Zacarias. A autossuficiência de Pedro deu lugar ao diabo em sua vida, como nós vimos. Arreda-te, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Irmãos, nós devemos ter cuidado com isso. Nós devemos estar pedindo a iluminação do Espírito Santo, o discernimento na sua palavra, para nós estarmos o quê? Colocando em prática aquilo que Deus quer para as nossas vidas. E não cogitando as coisas de Deus, as coisas dos homens, melhor dizendo, e colocando em prática como que fosse o cristianismo. Nós devemos cogitar as coisas de Deus. Senhor, me ilumina, Senhor, dá-me sabedoria, eu sou carente e necessitado de Ti. Irmãos, uma coisa eu tenho a dizer a todos, pelo menos eu tenho essa convicção.
Nós, discípulos de Jesus, estamos aprendendo de Cristo, estamos aprendendo da sua palavra e vamos morrer, se Cristo voltar, até o dia que Jesus Cristo voltar, nós vamos continuar aprendendo dele, porque Deus, ele não pode ser compreendido de uma forma completa. Deus é maravilhoso, Deus é o Deus Todo-Poderoso, mas o que Ele revelou na sua palavra já tem coisas profundas demais para mim e para você, e que muitas vezes nós ficamos olhando. Esse padrão é muito elevado para as nossas vidas. Isto é, se nós formos dentro dos padrões e dentro das convicções humanas, dentro das cogitações humanas, mas em Deus nós faremos proezas. Devemos andar humildemente com o nosso Deus. Pedro errou aqui por confiar nas suas próprias forças e no final nós sabemos, foi negar a Jesus. E quando nós vamos fazer as coisas para o Senhor, confiando nas nossas forças, nós estamos negando os seus ensinamentos. Quando cogitamos coisas dos homens, dizendo que estamos servindo ao Senhor, estamos negando a Jesus. Devemos fazer, orientados pela palavra escrita, como está escrito. E assim, amados, estaremos preparados para o retorno de Cristo, quando Ele vier nos buscar. E finalizo dizendo o seguinte: nós vimos, amados, essa primeira parte da nossa mensagem, cuidando dos seus e preparando para a sua partida. Parte 1, que foi, Jesus destacou algumas verdades para aqueles discípulos que servem também para nós, agora esperando o retorno dele. Qual foi? Primeiramente, nós vimos que Jesus mostra uma verdade. Temos um exemplo a ser seguido: a humildade de Jesus. Segundo, nós devemos nos submeter ao Pai. Mesmo que venham traições ou qualquer outra coisa, nada pode fazer com que venhamos ficar abatidos. Podemos até ficar abatidos, angustiados, mas nunca desistir. Terceiro, Jesus ensinou que a credencial do discípulo dele é o amor. E em quarto e último, que nós não devemos confiar em nós mesmos. Cuidado com a autossuficiência. E na próxima quarta-feira, amados, nós vamos concluir esse discurso aqui, que Jesus começa do capítulo 13 de João e vai até o capítulo 17 do Evangelho de João, onde Jesus faz esse discurso, preparando os discípulos para a sua partida. E nós estamos aplicando agora, que nós devemos estar nos preparando para a volta de Jesus Cristo, aplicando essas mesmas verdades que Jesus ensinou aos seus discípulos naquela época. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.